novo, essa questão aí de cabeça, de galinha. Ah, é um desrespeito. Nossa, gente, me desculpa, bando de Nutelaiada. Me perdoe, seus Nutella, mas isso aí não me desce na garganta, cara. Quem é raiz, quem foi criado na bagaceira do jogando futebol de golzinho, mano, soltando pipa, jogando bolita, brincando de esconde-esconde à noite, etc e tal, rouba bandeira. Não engole essa palhaçadinha. Ai, é um desrespeito com o animal que representam. Ah, vai te rachar uma lenha, rapá. Viraste. Tu viraste, moço. Ei, desrespeito com o animal e com o sim. Ah, rapaz. Você tá é doido. Ele fica ou é um jogador que o Palmeiras hoje busca um outro espaço para ele? Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar a um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam e a gente não tem. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival, nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais, eu entendo isso perfeitamente. Agora é uma questão que o Barros tem que resolver. A outra pergunta das atualizações que tu estavas a dizer, como deves calcular, não te vou dizer o que é que nós fizemos. E a segunda pergunta, e reforçando ainda isso, o Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços, né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Mas é bom que os nossos jogadores entendam que as equipas cada vez que jogam com o Palmeiras jogam muito retrancadas, como foi 23 remates contra 2 ou 3 deste mesmo rival em nossa casa, e nós não conseguimos furar aquela linha, se calhar muito por culpa destes remates exteriores, e esta é uma das armas que nós temos que ter, para além dos cruzamentos, para além das combinações, para além das viradas de flanco. Equipas que jogam tão baixas e tão cerradas, temos que usar e bem os remates exteriores, porque já o sofremos, por exemplo, quando fomos jogar no primeiro jogo da Libertadores, 2 golaços. É uma das armas que temos e fico feliz por os jogadores ouvirem o que o treinador lhes diz, e mais do que tudo, nós só fazemos golos se chutarmos no golo, e são 2 jogadores que têm essas características, e espero que continuem a arriscar. Edson Rufino, 105 FM. Hoje foi o 4º jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu queria saber, se você puder falar, a respeito da pré-eleição. Foi muito diferente dos jogos anteriores, porque o Palmeiras esteve em campo, encarou o jogo como se fosse uma final de campeonato. Não, para mim todos os jogos são importantes.
E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. Se vocês se lembram, que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final em nossa casa, o Corinthians só defendeu e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Hã? Falhamos um penalti. Então, temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu não vou mudar, eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Eu não nego 7-1. Para mim é igual. Nego. Exato. Isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é mudar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos-lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa, não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, no último jogo você perdeu o Veiga, que era uma peça muito importante para o seu time, era titular, jogava por dentro, e imediatamente você colocou o Felipe Anderson para jogo. E, diferentemente das últimas vezes que ele entrou, ele jogou pela direita e o Estevão mais por dentro. Hoje você fez a mesma escalação, né? O Felipe desde o começo jogou mais aberto pela direita, e então imagino que você tenha gostado do que você viu. Qual que é a sua percepção sobre as atuações do Estevão mais por dentro e a do Felipe jogando pela direita? E afinal, o Felipe chegou a te pedir em algum momento para jogar pela esquerda, para jogar pelo meio, para jogar pela direita? Olha, eu falo sempre muito com os jogadores para perceber quais são as posições que eles mais gostam. E ele é um dos jogadores que faz mais com uma posição. Mas tu sabes quem é que tem jogado à esquerda como 7, à direita como 7? Sim. Não. Antes dele. Só que nós temos 2 10. Quem são os nossos 2 10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados. Pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje, de 10. O Rios pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, pode fechar o corredor por fora no lado direito. O próprio Maurício pode jogar, nós quando fomos contratar ao Internacional, ele jogava na posição 7, de fora para dentro. O Mike pode fazer de 7, pode fazer de 2. Hoje vocês viram o Paulinho, pode fazer de 11 e pode fazer de centroavante também. Entrou ele e o Flávio. Portanto, a minha sorte é que, em função destas lesões todas que tu falaste, que foi quando chegámos, Felipe Anderson
não começou para a época. Teve problemas físicos. Depois foi o Gomes, depois foi o Rocha, depois foi o Maurício, depois foi o Lucas, hoje foi o Murilo. Ver se hoje, quando chegar lá dentro, não tem nenhuma novidade em relação àquilo que são os lesionados. E, portanto, é bom, e o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados, que é isso que nós fazemos, e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se eu apresentar resultados, vou embora como todos os outros. Está bem? E foi embora. As duas últimas valeram. Aí deu uma aquecida, aí voltou. Aí o Abel apareceu de novo. O pior é isso, né? Porque assim, não foram as duas últimas que valeram. A entrevista, do ponto de vista de conteúdo, Sim. ela é sempre muito boa. De verdade, ela é sempre muito boa, assim. E não é verdade que ele não fale de jogo, ele fala muito de jogo, ele fala de campo, ele fala de característica do jogador. Agora, relaxa, Abel. Relaxa. Assim, Abel, você certamente é muito melhor treinador do que qualquer um de nós jornalistas. Claro. Não tem dúvida nenhuma. Até temos aqui o Paulo Calçade, que é um renomado treinador amador aqui, mas você também é melhor do que ele, certamente. Agora, encare as perguntas como perguntas e como uma maneira de mostrar o quanto você é melhor treinador e de por que você toma uma determinada decisão. Porque, em geral, repito, as respostas deles são boas. Agora, é só ele encarar as perguntas como o que elas são. Perguntas. Porque a pergunta não parte de uma certeza. A premissa da pergunta é: você tem uma dúvida, ou você quer entender por que o treinador tomou ou deixou de tomar uma determinada decisão. No fim da pergunta há uma interrogação, certo? É isso. E aí você faz a pergunta, e o Abel podia dar uma relaxada e responder num outro tom, responder mais calmamente, porque vai fazer bem para ele, inclusive, cara. Eu não sei quantos anos ele não envelheceu desde que chegou ao Palmeiras. E o Abel, todo mundo sabe que ele trabalha tudo, o trabalho dele todo é em cima de estratégias. E a postura dele nas entrevistas é uma estratégia. É agressiva, é de confronto, é de negar qualquer influência externa. Porque o que ele fez e que deu certo, foi ele que fez. Mas tinha muita gente pedindo. E ele não quer dar o braço a torcer que essas observações de muitas pessoas que achavam que poderia ser interessante botar o Felipe Anderson de 7, como ele falou, e trazer o Estevão mais para dentro, poderiam dar certo. Mas ele falou assim: não, só fiz porque não tinha outro para botar ali, por isso que eu botei. Então, mas você concorda, Eugênio, que assim, antes da entrevista, inclusive eu falei isso aqui, eu falei, cara, com o que o Estevão estava jogando do lado direito, não dava para colocar o Felipe Anderson ali. E o Felipe Anderson já jogou muito do lado esquerdo na Lazio. Ele estava jogando no ano passado. E sobretudo no West Ham, que ele só jogou do lado esquerdo. Então, o que eu quero dizer é assim, ele tinha esses elementos, e de alguma maneira são os elementos que ele usa para dar resposta, e bastava ele dar essa mesma resposta e falar: gente... Mas não basta, não é o modus operandi dele. Então, mas o pior é que eu não acho que seja estratégico do ponto de vista... É estratégico. É venal, é estratégico também dentro do campo. Acho que é incontrolável. A postura dele com relação à arbitragem é a mesma. Eu acho que é incontrolável. Pode ter as duas coisas, porque nós já ouvimos depois de vitórias, ou até não vitórias, empates do Palmeiras, jogos fora de casa, em que, se você fosse fazer uma previsão, tipo um prognóstico de como ele viria em termos de temperamento, seria: hoje ele vai discutir, hoje ele não vai entender propositalmente nenhuma pergunta. Ele vem tranquilo, ele fala, aí é bipolaridade, ele discorre. então. São raríssimas as casos mais graves. Mas aí pode ser mais estratégico, não são tão André. frequentes, não são tão frequentes, mas eu não diria assim, raríssimas. E é uma postura que ele exibe também à beira do campo, com relação à arbitragem.
na energia máxima, no confronto total, o tempo inteiro, contra tudo e contra todos, que é um lema que ele adotou quando chegou ao Palmeiras e que é usado em várias situações, várias circunstâncias. É instintivo, o cara não consegue se controlar, cara. Mas olha, ele precisaria hoje a oferta de conteúdo futebolístico foi acima da média. Acima da média, não só sobre o Palmeiras. Assim, eu já falei isso aqui várias vezes. Ele tem, entre tantas maneiras defeituosas de se comunicar, e a gente sempre abordou isso aqui, vai continuar abordando, as pessoas dizem, vocês perseguem e tal, aí as torcidas dos outros times dizem, vocês pegam leve, vocês passam mão pra ele. Então, assim... Quando tem isso, você não vai ter um consenso, você não vai chegar... Esquece isso aí. Mas uma coisa que ele tem como mérito é não ter melindre de falar sobre o próprio time, mesmo quando ele diz, isso aí você já sabe que eu não vou te responder, mas ele dá um jeitinho de falar. Ele dá uma dica depois. E sobre o outro time, muitas vezes treinadores ficam também preocupados, porque acham que não é seu papel falar sobre o time adversário. Não é seu papel colocar opiniões sobre como o time adversário deveria jogar. Perfeito. Isso não é papel de um treinador. Agora, quando ele fala assim, isso é o que eu fiz contra esse time, e deu certo ou não deu certo... Ele citou o Carrilho hoje. Tá tudo certo. Para mim, é disso que se trata. Esse é o jogo. E hoje ele falou, quando você controla o Carrilho, você resolve 50% dos problemas que o Corinthians pode causar. Não foram essas exatas as palavras, mas foi isso aí. Eu só fico curioso se ele está falando disso na ausência do Garro ou se ele manteria essa ideia com a presença do Garro. Porque acho que até antes do Garro, a bola passa pelos pés do Carrilho. Na construção, no sistema de construção do Corinthians, o início da construção da jogada passa pelos pés do Carrilho antes de chegar na intermediária para a área, que é onde atua o Garro. Agora, ele sabia disso também nas finais do campeonato, né? Pois é, e não conseguiu. Mas ele falou, tem jogos que a gente aprende. Exato, ele falou. Alguns a gente perde, outros a gente aprende. E não vou querer, tô aqui para reformar ninguém. Só espero que amanhã, quando estiver comendo um bacalhau, tomando um vinho, ele esteja mais tranquilo, porque isso, assim, senão fica um negócio, uma experiência horrorosa. Agora, você sai de um clássico, você ganhou do teu principal adversário e as perguntas foram boas. Tem entrevista coletiva que irrita qualquer um pelas perguntas. As perguntas foram ótimas. Felipe Anderson, né? Estevão, porque nós estamos falando de um Palmeiras que está sendo reformado, que tem uma quantidade de jogadores, de novidades, de caras que nunca jogaram, chegaram agora, que estão entrando no time. Então, quando se olha para todo o tempo do Abel e todos os títulos que ele ganhou, muita gente acredita que com essa quantidade de sucesso que ele teve até agora, ele é capaz de montar um time da sexta para o domingo, da sexta para o sábado. Não, pode ser que um time demore mais do que outro. Não é porque você ganhou uma Libertadores 3 meses depois que você assumiu que isso vai ser frequente. É porque o cenário daquele momento permitiu. Então, cara, as perguntas foram boas. E as respostas vieram em função de perguntas boas. Mas é só levar na paz. Assim, mas aí ele leva do jeito que ele quiser. Só acho que isso faz mal pro coração, isso aí. Né? É o jeito de cada um. É o jeito de cada um. O rapaz, o repórter profissional da imprensa, fazer a pergunta sobre a posição do jogador. Galera, rodada do Brasileirão iniciou nesse sábado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o calendário. Palmeiras, nesse momento, líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Quem também pode chegar a 7 pontos? Pode, né? O Inter vai enfrentar o Fortaleza fora de casa. O Inter pode. Se o Inter chegar, ele provavelmente vai passar o Palmeiras pelo saldo de gols. O Fortaleza também pode passar o Palmeiras, né? Se o Fortaleza fizer 2-0, por exemplo, ele vai para a liderança do campeonato. O importante é que nesse momento o Palmeiras está ali, né? Ninguém pode mais ali ultrapassar em pontos o Palmeiras. O máximo de pontos possíveis para ele conseguiu. O Flamengo vai enfrentar o Grêmio fora de casa. O Botafogo também pode. O Botafogo enfrentará um São Paulo, jogo duro, hein? E o Botafogo que perdeu pro Bragantino.
Rapaz, o Botafogo perdeu pro Bragantino 1-0 no último jogo. O Botafogo já jogou. O Botafogo já jogou, perdeu. O Botafogo não pode mais, né? Quem pode são só esses times aí. Rodada hoje foi a seguinte: Juventude 2-1 para cima do Ceará. Bragantino 1-0 para cima do Botafogo. Palmeiras 2-0 para cima do Corinthians. Vasco 3-1 para cima do Sport. Todos os mandantes venceram seus jogos nessa rodada de número 3 até o momento, né? Amanhã a gente vai ter aí, ver aqui, Bahia e Mirassol. Mirassol acho que vai ser o saco de pancada aí da galera, né? Grêmio e Flamengo, São Paulo e Cruzeiro, Fluminense e Santos, Fortaleza e Inter, Atlético e Vitória. Para mim, o Atlético ganha, o Fortaleza ganha, o Fluminense e o Santos empatam, São Paulo ganha do Cruzeiro, para mim o Flamengo ganha do Grêmio e o Bahia vence o Mirassol. Vamos ver se nós acerta esse negócio aí, né? Dá até para fazer um dá até para fazer um negocinho aí, né, galera?